Eu me pergunto como é que o primeiro ser humano descobriu que tinha isso tão longe dele, lá pra baixo. Como é que o cara entendeu que existia petróleo, em primeiro lugar, e depois como é que ele entendeu que ele podia usar aquilo para alguma coisa? Não, mas isso aí é na história do petróleo. Isso aí é na história. Porque os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros petróleos, eles eram vazados naturalmente. Eles eram vazados, são vazamentos naturais de petróleo. Tem pelo mundo isso aí, entendeu? Hoje já não tem tanto mais. Mas tem locais que você tem uma piscina de petróleo ali. E o que aconteceu? O pessoal não sabia o que era. E um resolveu jogar fogo. Vamos ver se isso aqui pega fogo, entendeu? Ser humano é muito bom. Vamos ver se isso aqui pega fogo. Na hora que ele jogou, ele viu que pegava fogo. Ele falou, caramba, então isso aqui é um negócio que pode ajudar a gente pra caramba, entendeu? Por quê? Porque o fogo vai gerar energia, gera um monte de coisa que depois veio a ser, né? O que é o petróleo que a gente conhece hoje. E aí o que acontece? Os primeiros locais ali onde tinha o petróleo era bem rasinho. Era bem assim, bem na flor da terra, assim, que a gente fala, né? Então você não precisava furar muito. Você furava poucos metros, já encontrava petróleo. E aí são aquelas imagens que todo mundo deve lembrar, né? Que o cara fura e sai aquele negócio explodindo, né? Tem desenho, tem muito isso que o pessoal reproduz, né? Que era assim mesmo. Você não sabia onde que estava. Então o que o pessoal ia fazendo? Ia furando, ia furando, ia furando. Na hora que atingia o bolsão lá, o reservatório que a gente chama, o petróleo está pressurizado lá. Na hora que se põe o furo lá, ele escapa por aquele furo que você fez. E virou meio que uma corrida também, porque uma corrida de dinheiro, né? Pra ganhar grana. Quando tu achava, quando tu apertava o negócio, explodia, tu tava rico na hora, né? Tava rico na hora. Porque aí o pessoal foi vendo a aplicação disso, né? Então a gente pode usar isso para fazer iluminação, né? Existia uma crise muito grande que naquela época a iluminação era feita com óleo de baleia, né? Era o óleo de baleia. O pessoal vinha aqui na costa do Chile, caçava as baleias, aquela cachalote, né? Que tem aquela cabeçona. A cabeçona dela é toda cheia de óleo. Caramba. Então o pessoal tirava aquele óleo para fazer iluminação pública. E o que aconteceu com as baleias? Começaram a morrer todas, não tinha. Começou a ter uma crise. Até que descobriram que o petróleo podia sanar essa crise, entendeu? Cara, a gente dependia das baleias. Dependia das baleias. A gente ia extinguir elas em algum momento e aí a gente ia ficar sem energia. Exatamente. E aí, por acaso do destino, alguém descobriu o petróleo. Descobriu o petróleo. Colocou um palito ali, vamos ver se isso aqui pega fogo. A primeira coisa que o cara faz, né? Vamos ver se pegou, falou, caramba, isso aqui a gente pode fazer muita coisa. E agora outra pergunta que me vem à cabeça é, como é que o primeiro cara entendeu que ele podia usar uma baleia para acender a luz da sala dele? Aí sim, né? Aí quando mataram, né, as primeiras baleias lá, viram que ela tinha muito óleo, né, cara? E aí... É mesmo assim, né? Cara... Coloca fogo, né, cara? Coloca fogo. Bota fogo na baleia, se pegar fogo a gente pode usar. Fogo, por aí. Se não, deixa pra lá esse negócio aí. Isso aí. Cara, e o petróleo, ele é... Eu escuto por cima. Eu sei que tem muita gente que critica, que não é uma energia renovável, que é ruim ficar usando, algumas pessoas defendem. Como é que é esse lance? Qual é o... Então, qual é o problema do petróleo? O petróleo é uma energia que a gente chama fóssil, né? Ou seja, você vai ali, você explora aquele campo ali até ele acabar. Acabou, fechou ele e fim de papo. Não é igual a energia eólica, por exemplo, que é o vento. O vento não acaba, né? O vento tá aí soprando o tempo todo. Energia hidráulica, entendeu? Não é uma energia que vai acabar, né? O rio tá correndo ali, passa energia solar. Não tem como acabar. O petróleo não, né? O petróleo, ele pode ter um fim. Pode ser que tenha um fim, porque você vai esgotando ele. E qual que é o grande problema do petróleo? Que ele é uma energia suja, né? Então para você produzir e fazer as coisas, ele gera muito resíduo. Então, gera muita poluição. E esse que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Porque as outras energia eólica é uma energia limpa, energia solar é só aquelas placas, né, que você coloca ali, né, fotovoltaicas para adquirir a energia solar. A eólica são aquelas pás gigantes, já viram, né, aqueles redemoinhos gigantes. A hidráulica, você tem que construir uma usina, mas mesmo assim não é um negócio que suja, né? O petróleo não. Para você transformar o óleo que você tira lá de baixo em gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais, você tem que passar por um processo de refino dele. E esse processo de refino você vai quebrando, né? O petróleo é uma cadeia de hidrocarboneto que a gente fala. Vários Hs, hidrogênios e carbonos ligados. Dependendo de onde você quebra a cadeia, você produz gasolina, óleo diesel, querosene, plástico e tudo mais. Só que essa quebra
ela gera resíduos. E esse resíduo aí é que é o grande problema, entendeu? E aí depois a gente vê aqueles vídeos dos pássaros todos cheios de óleo. Aí é quando tem acidente, né? Aí é quando tem acidente. Não é a simples produção ou descoberta, extração de petróleo não causa isso, né? Não, É só não quando causa. tem uma cagada. Quando tem uma cagada grande, Entendi. aí tem acidente. Igual, esse aí poderia ter sido um grande acidente, mas acabou que não foi. O pessoal controlou ali e tal e pronto, entendeu? Mas tem grandes acidentes. O famoso aquele do Alasca, né? Que o navio bateu lá e rompeu o tanque dele, né? Aquele petroleiro gigante. O famoso acidente do Golfo do México também, do campo lá, que virou até filme depois, se o pessoal quiser ver aí, Horizonte Profundo, que os caras estão furando o poço e é isso que aconteceu. Estão furando o poço, batem num bolsão desse de gás e um equipamento que... Porque tem um equipamento que vai na boca do poço que quando tem uma explosão, ele corta o poço. Ele fecha o poço na hora. Só que o equipamento não funcionou. E aí veio, explodiu a plataforma, só que todo o óleo que vinha do campo, imagina, todo o óleo vinha queimando e vinha pegando fogo e foi derramando no Golfo do México inteiro, chegou lá na Louisiana. Foi o acidente mais terrível que já aconteceu aí com petróleo, é esse acidente aí no Golfo do México. Foto disso? Que ano foi isso? Cara, foi 2007, 2006, faz um tempo. Como é que é o nome pra gente procurar aqui? Pode procurar aí o Horizonte Deep Horizon Accident. Coloca assim que Deep Horizon é o nome da plataforma que explodiu. Ah, tá. Entendeu? Aí virou, eles fizeram um filme que chama Horizonte Profundo, entendeu? Isso aí. Isso aí, ó. Explosão da plataforma Deepwater Horizon. Essa aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí foi um equipamento que não funcionou para cortar o poço na hora que eles furaram esse bolsão de gás e a plataforma ficou pegando fogo aí dias e dias e dias, cara. Porque isso aí o que é? Nada mais é do que o óleo que tá vindo lá do poço. O óleo vem vindo. O óleo não para. Porque ele não estava lá pressurizado. Você não enfiou um furo nele, ele vai sair por aquele furo. Enquanto você não conseguir fazer. É ir lá e dar um jeito de fechar e tudo. E eles não conseguiram e tal. Aí eles furaram um poço do lado para tentar intervir no poço. Cara, esse acidente aí é um dos piores acidentes que já teve na história aí da produção de petróleo. É esse cara aí. A gente tem alguma noção de quanto petróleo ainda tem? Cara, tem muito petróleo, tem muito. Você pega aqui no Brasil só o pré-sal que a gente fala, né, que é um novo lugar aí que a gente descobriu há pouco tempo. A reserva dele é na casa aí dos 13, 15 bilhões de barris de petróleo. Então tem muito, porque tem sempre aquele papo que a gente ouve, né, que o petróleo vai acabar daqui 30 anos, daqui 50 anos, né? Porque o que o pessoal faz? Se a gente, a partir de hoje, não descobrir mais nada e a população continuar crescendo da maneira que está, e a gente não substituir as coisas, ou seja, a gente continuar usando petróleo da mesma maneira, esse petróleo que tem, com a população crescendo, ele dura X anos, 50, 100. Só que a conta não é assim que pode fazer, porque todo dia estamos descobrindo coisa nova, campos novos, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que ele pode acabar, óbvio que pode, porque ele é finito. Vai ter uma hora que vai acabar. Mas a gente não descobriu tudo ainda. E quanto mais a gente descobre, mais raro fica e mais caro ele fica? Existe isso? Tem, mais caro, mais raro, mais profundo, é mais difícil de encontrar, entendeu? Cada vez é mais difícil, porque o que era bom, o que era fácil, a gente já encontrou, já produziu. Agora vai ficando mais profundo, vai ficando mais difícil e isso vai encarecendo, sim. E quanto mais raro, mais tecnologia para conseguir. Exatamente. Não chega um momento que não vale mais a pena? Que para construir uma tecnologia para tirar o petróleo já não vale mais a pena, que ficou mais caro do que o próprio lucro. É isso que aconteceu agora recentemente. O petróleo ele chegou a valer $120 o barril de petróleo no auge dele. Hoje ele deve estar aí na casa dos 50 e poucos, 60. Para você produzir o pré-sal, por exemplo, tem um valor mínimo. Para qualquer campo tem um valor mínimo. Se o barril não custar X dólares por barril, não compensa você ir lá e tirar aquele petróleo. Porque é isso que você falou. Vai ser mais caro a produção do que eu vender o petróleo. Então, às vezes, o que acontece? Tem locais que fecham a produção para poder esperar o preço dar uma subida. Opa, aí vale a pena, vamos continuar e tal. Caiu muito, a gente para, porque não tem como, entendeu? Tu trabalhou nessas embarcações, na plataforma? Como é que era? Trabalhei embarcado adquirindo dado, trabalhei embarcado em plataforma de petróleo, trabalhei embarcado no Golfo do México um tempo. E como é que tu fica meses lá? Como é não, que você fica dias, né? Dias.
Às vezes você fica 20 dias, 40 dias, aí depende do turno da empresa que você trabalha. Mas já são alguns dias já pra mexer com a cabeça do cidadão. Porque mexe. Tu fica no meio do nada. Fica no meio do nada, só olha pra água todo dia, toda hora, sem parar. E como é que é a rotina, o dia a dia embarcado num trabalho desse? Cara, é assim, na verdade é uma rotina de trabalho mesmo, entendeu? É de trabalho porque tem muita coisa pra fazer, né? E na verdade, dentro de uma plataforma, de um navio desses, você acaba fazendo de tudo, né? Então você tem que fazer de tudo, né? Desde lavar o banheiro até... Só comida que você não faz. Comida tem o pessoal que faz. Uhum. Mas fora isso, você tem que fazer de tudo. Então tem muita coisa, tem muito treinamento. Então, treinamento de incêndio para você fugir da plataforma, treinamento de abandono, treinamento de primeiro socorro, você tem que aprender um pouco também, entendeu? Chegou a rolar algum momento que teve que usar? Cara, não, eu assim, ainda bem que eu não tive passei por nenhum acidente, não, quando eu tava embarcado, viu? Foi sempre tranquilo. E o que é? Vocês estavam procurando ou vocês já sabiam? Não, eu embarquei em plataforma que chama sonda de perfuração para procurar o petróleo, não para produzir. E aí quando encontra, não perfura. Avisa que encontrou ou já pode perfurar e... Então, aí você troca de plataforma, aí vem outra para produzir. Tem algumas hoje que elas já encontram e elas mesmas já produzem. Elas têm uma planta de produção em cima, porque para produzir você tem que mudar todos os equipamentos, né? As que eu trabalhei eram de procurar.